Milton Oliveira, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. O Movimento Democrático Brasileiro Diretório Municipal, ao ensejo do Dia dos Pais, traz seus votos de solidariedade a todos os chefes de família, reconhecendo a grande missão que possuem na boa formação de filhos como cidadãos vencedores e responsáveis perante a sociedade. Parabéns a todos os pais pelo seu dia. Uma mensagem do MDB. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados e idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Todos os sábados na Tia Alegrete, das 12 às 13 horas, Cidade Rural. O seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Patrocínio TRR Caverá. Posto Taquito é Rede Origem, recupera energia. E Caal, juntos somos fortes. Olá, boa tarde. Estamos dando início ao programa Cidade Rural. Deste sábado, 17 de julho de 2021. Agora são 12 horas e 3 minutinhos e faz 17 graus aqui na Praça Osvaldo Aranha. E é um prazer estar mais um sábado conversando com a nossa agrosociedade de Alegrete e também da nossa região. E eu sou a Cíntia Fragoso Ramos, estarei todos os sábados aqui na sua Tia Alegrete, do meio-dia até a 1h da tarde. E hoje me acompanha na técnica o seu Moisés. Lembrando às senhoras e os senhores que também estamos ao vivo pelo Facebook e o YouTube aqui da sua rádio Tia Alegrete, além das ondas da 590 AM. Seu Moisés, o Cidade Rural tem a força de quem, seu Moisés? Do plantio à colheita, do plantio à colheita, a terminação, da cria à terminação. A Caal está do plantio à colheita, da cria à terminação. A Caal está sempre ao lado do produtor rural. Senhor agricultor e pecuarista, conte com a Caal em todos os momentos da sua produção. Caal, juntos somos fortes. Combustível de qualidade é nas unidades da Rede Origem. Em Alegrete, a procedência é comprovada pelos clientes do Posto Taquito, localizado na Avenida Ibicuí, zona leste da cidade. Lá você também irá encontrar um consultor especializado para a troca de óleo, loja de conveniência completa e outros serviços. Nossa equipe está preparada para te oferecer atendimento personalizado com a melhor estrutura. Posto Taquito é Rede Origem. Siga-nos nas redes sociais, @Rede Origem. Produtor rural, você sabia que suas contas de energia elétrica da lavoura podem estar erradas? Cobranças extras, altos valores. A concessionária de energia é obrigada a lhe devolver o que cobrou errado, com juros e correção monetária. A Recupera Energia recupera seu dinheiro de forma rápida, sem burocracia e totalmente digital, sem nenhum custo inicial. Receba seu dinheiro de volta sem complicação. Venha nos conhecer. Acesse www.recuperaenergia.com.br. 6 minutinhos para quem ligou o rádio agora. Você está ouvindo Cidade Rural aqui na sua Tia Alegrete. Lembrando que estamos ao vivo pelo Facebook e também o YouTube aqui da rádio Tia Alegrete.
E neste sábado me acompanha no estúdio Gilberto Pileco, produtor rural e empreendedor. E também como convidados nós estamos com os senhores Nilson Finocchetti, aqui à minha direita, bancário e produtor rural, seja bem-vindo. E também aqui à minha esquerda o senhor Silvânio Lima, que ele é empresário, produtor rural e também patrocinador aqui do nosso Cidade Rural. Senhoras e senhores, boa tarde. Temos muitos assuntos, não é mesmo, Gilberto? Bastante assuntos. Bastante assunto, tá bem afiadinho hoje. É isso. Mas vamos lá. Um assunto bem importante e que tá uma bagunça, né, Gilberto? E a gente, nossos produtores estão ávidos para saber que confusão é essa no mercado global e no mercado brasileiro do arroz. Conclusão nenhuma. Mas primeiro passo, quero dar um abraço para os bancários todos, representado aqui pelo Finocchetti. Aí a gente manda um grande abraço para a Sicredi, para o Banco do Brasil, para o Banrisul, e para os bancos que hoje estão, como é que eu vou dizer assim, e sempre é histórico, de segurar os créditos, de financiar, de contribuir e com os planos agrícolas para que nós desenvolvemos o nosso setor. Então um abraço para os bancos em homenagem aos bancários todos. E os empresários, através do Silvânio, produtor rural. Bom, mas vamos direto na bagunça dos mercados. Na realidade, é uma bagunça de informação. As informações. Quanto tempo os ouvintes sabem que eu tenho falado aqui sobre as informações do relatório dos Estados Unidos? E eu nunca divulguei o relatório. Eu poderia divulgar. Por que eu não divulgo o relatório dos Estados Unidos? Porque se eu divulgar o relatório dos Estados Unidos, que é fácil, muita gente vai se cortar os pulsos. Muitos vão se atirar de cima da ponte. Porque entender o relatório deles, eu levei 10 anos. Todas as vezes lendo. Então, saiu na mídia, está saindo nas mídias aí, muitas informações. E eu vou ler aqui para vocês a saída do primeiro. E por que eu estou assim, Cíntia, falando isso? Porque produtores de Uruguaiana, produtores de Quaraí, produtores de São Borja, produtores daqui de Alegrete me ligaram. Outros vieram falar comigo, preocupados com essas informações. E aí eu fui, então, por isso que está lá. Então, vamos dizer assim, o que saiu dia 12 de segunda-feira, no relatório americano que está divulgado nas mídias aí. Estados Unidos terá maior exportações e estoque. Estados Unidos, maior exportação e estoque. Opa, então vai ter mais arroz lá, vão exportar mais e vai sobrar mais arroz. Então eles têm bastante arroz. Esse é o título da matéria. Aí, lendo a notícia. Perspectiva para 2021-22 de arroz dos Estados Unidos neste mês é de oferta ligeiramente maior, menor uso doméstico, maior oferta, maior arroz, menor uso doméstico, menor consumo, maiores exportações, então, e maiores estoques finais. Pronto. Bota a notícia. E o Gilberto na rádio sempre falando que os Estados Unidos não tem arroz. Bom, aí depois vai mais adiante e diz assim, a NASA, que é o relatório da NASA, diz assim, conforme o último relatório, o uso doméstico também foi reduzido nos Estados Unidos para 153 milhões de sacas de quintal, né? Quintal. Bom, aí, 153 milhões de sacas. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar. Daí a pouco diz assim a notícia. Toda a produção de arroz é reduzida 2% para 99.3, 99.200 milhões. Então vamos lá. Vamos ver o que tem a notícia aqui. A notícia diz o seguinte, realmente, só que tem uma palavra que diz assim, neste mês, o relatório deste mês falou isso. Aí fala mais uma outra coisa assim, apesar de ser 153 milhões de consumo, e reduzir para 153, diz uma palavrinha, ainda assim é o recorde de consumo. Isso é a palavra recorde, certo? Então, isso, as pessoas que leem a notícia, e não, então um produtor de Uruguaiana me diz, mas tu viu, tu leu? Digo, eu não li. Mas tu não, eu li. Não, pois é, tu leu. Eu não li, eu interpretei. É diferente.
O Gustavo também me ligou e eu escrevi para o Gustavo aqui, interpreta a notícia. Bom, então como é que vamos nós interpretar essa notícia dos Estados Unidos? Seguinte, pessoal. Realmente, vocês lembram que eu, ano passado, em 2019, dizia para vocês guardarem um número. 215 a 218 milhões de toneladas. Era o que os Estados Unidos colhia. E aí, ele vai colher 200 esse ano. 199, quer dizer, vai colher menos. Entenderam? O consumo, pessoal, 153. O mês passado, eles disseram que era 156, baixou 3 para 153. Só que o consumo dos Estados Unidos, que estão dizendo que é 153, para quem colher 200, falta 50, né? Isso. Eles têm que exportar 100. Eles têm que exportar 100. Então, se eles têm a produção de 200 e o consumo de 150, que eu acho que é 150, não é 153, no mês que vem vai baixar mais 3, é 150, eles têm 50. Eles precisam exportar 100, falta 50. E quem é que vai mandar os outros 50? Tá, aí então os Estados Unidos vai importar 50. 40 eles estão dizendo que vão importar. Porque eles estão dizendo que não vão exportar 100, só vão exportar 90. Então, do ano passado, que era 100, nós vamos ter que mandar 10 milhões de sacos a mais para eles esse ano, para eles importar 90, e ainda eles precisam comprar mais 40 de não sei de onde. Entender? Então, esta é a informação. Bom, aí vamos lá. Aí saiu uma outra informação dos Estados Unidos, seguinte. Cuidado, pessoal, que essas informações, quando saem, são os agentes comerciais que dão essas informações. Por exemplo, assim, agentes comerciais, essa informação é da corretora de mercado. É da BIA. Quando eu falo da BIA, pessoal, não é a Beatriz Migoto, esposa do Jaco. Quando eu falo da BIA, é da BIA Arroz. Estou falando de arroz. Então, cuidado das outras informações. Bom, aí, outra informação que saiu ontem. Novo declínio dos preços mundiais do arroz. Aí diz assim, em junho os preços mundiais do arroz diminuíram novamente em todos os mercados de exportação. Quer dizer, baixou o preço do arroz no mundo. Baixou 5, 6%. Então, senhores produtores, eu nem vou ler essa notícia, é muito grande. Depois dessa notícia ainda tem mais uma aqui que diz o seguinte. Essa notícia ainda tem mais uma que diz o seguinte. A safra nos Estados Unidos aumentou 22%. Comparação com o ano anterior. Aumentou 22%. E é verdade, Finoquete. Yeah. Só que a verdade é o seguinte, ela é meia verdade. Não é nem meia verdade, é uma vírgula de verdade. Por que aumentou nos Estados Unidos 22%? Porque o ano passado, eu sempre dizia aqui, 215 milhões, 218 milhões. O ano passado eles plantaram 50 mil hectares a mais e colheram 227. 227. No 2020. O ano passado, colheram 227 milhões. Olha que esse ano eles vão colher 200, está aqui. Olha quanto a menos. O ano passado eles colheram 227 milhões e 2019 eles colheram 184. Então, se tu calcular a colheita de 2020, que é 227 milhões, e pegar a colheita de 2019, que é 184, dá 22,9% a mais de colheita. É uma vírgula de verdade, é verdade, isso aconteceu no ano passado. Só que este ano eles estão dizendo que é 200, quer dizer, de 227, quanto menos é? 12% menos. Este ano que eles vão colher. Então, esta é a notícia. Aí sai a notícia, vamos falar da notícia do mundo agora, que baixou o mercado 6%. Tá, baixou o mercado 6%, Gilberto, tu viu o mercado internacional está baixando e não sei o que agora o arroz vai baixar mais ainda, vai vir para 60%. Pessoal, vamos dizer o seguinte, vocês olham na Associação de Produtores de Cultivadores de Arroz, produtores de arroz dos Estados Unidos, o ano passado, qual é a média de preço de arroz do produtor, não, agora eu não estou falando na Bolsa de Chicago, estou falando do produtor, que o produtor vendia nos últimos 5 anos, até 2020, de 11 a 11,5 dólares. Quanto é que os Estados Unidos está vendendo, o produtor está vendendo arroz hoje? 14 dólares e 50.
de 11,5 para 14,50 é 25% a 30%. Aí baixou 5%, 6% e o terror. Vietnã era 350, 360, 370 dólares a tonelada. Até o ano passado. Até 2018. 2019 já começou a subir. Para 480, 490. Subiu 25% a 30%. Agora baixou 5% e vai baixar o mercado. Então, tem que interpretar a notícia. Primeiro ponto é este. Segundo ponto é o seguinte, Cíntia, eu vou falar mais 5 minutos. Mercado internacional. Tailândia, já tenho dito, nossos ouvintes aqui sabem muito, mas é importante eu dizer isso hoje porque eu vou agregar mais valores. A Tailândia, 2019 e 2020, estava não competitiva no mercado internacional. A Tailândia é o segundo exportador maior. O Vietnã, em 2019 e 2020, passou ela, ficou de segundo, porque ela não estava competitiva. Segundo o pessoal, que eu li a notícia e disse a notícia aqui, repeti como papagaio, que era por motivo de câmbio deles. Câmbio lá não compensava, eles não competiam no mercado internacional. E o segundo motivo era, de 2020 para cá, era por causa dos fretes, da falta de container, Bom, eu fui ver a falta de container na Tailândia, e como é que do Vietnã, que pegou toda a importação deles, porque a Tailândia tinha compromisso com as Filipinas, e o Vietnã fez isso, como é que não faltou container para o Vietnã? Aí eu fui ver a logística da Tailândia, ela tem o mar aqui, do outro lado está o Vietnã, e as ilhas estão logo ali, no meio do mar. Quer dizer, se não tem container para a Tailândia, não tem container para o Vietnã. E como é que o Vietnã exportou tudo? Bom, então não é. Aí eu comecei a esmiuçar e fui. Março descobri. Eu não queria dizer para não dormir daqui. Descobri. 2 anos de seca na Tailândia e eles não tinham arroz, por isso que estava incompetitivo o preço alto. Bom, Vietnã vendeu os estoques deles. Chegou 2020, problema da pandemia, Índia vendeu os estoques. Índia, vamos falar daqui a pouco da Índia. A Índia é o maior exportador de arroz. Bangladesh, chuva o ano passado. Bangladesh produz 37, 36 e consome 37, 36. Bangladesh, que o ano passado precisou importar 20 mil toneladas, já falei aqui no programa, esse ano vai precisar 1.500, 1.800 milhões de toneladas. Indonésia é o quarto. Índia é produtor. China, Índia, Bangladesh e depois Indonésia. Indonésia, quarto maior produtor. Também faz 2, 3 anos que ela vem produzindo o que consome. Este ano, em março, a Indonésia acertou com a Tailândia um compromisso da Tailândia vender 1 milhão de toneladas para eles. 500 mil agora, em 2021, e 500 mil em 2022. Não sei se vai se confirmar esse negócio. Por quê? Porque agora em julho, dia 6 de julho, saiu que a Indonésia não vai precisar este arroz. Não sei se é verdade, porque a Indonésia é muito calma, é muito quieta nos negócios dela. Bom, Egito está numa guerra que eu não vou explicar agora, faz 10 anos, por causa de uma represa que a Etiópia está fazendo numa nascente do rio Nilo. Etiópia está fazendo uma grande represa. A Etiópia quer fazer uma das maiores represas para abastecer toda aquela parte da África, uma grande parte da África, com energia elétrica. E está com um conflito com o Egito, porque o Egito, que era exportador, quando trancarem esta represa, o Egito está brigando que quer 10 anos deixando correr água para a represa pegar o volume máximo. E a Etiópia quer fechar numa vez só e em 3 anos deixar o rio Nilo sair. E aí tem um tal de lago Nasser lá, que tem problema, que pode ir e vai ficar sem água. Então, moral da história, o Egito, que produzia 5 milhões de toneladas e exportava 1 milhão,
está produzindo 4.200, 4.300 e tem já desde 2018, 2019 e 2020, 2021, necessidade de ser importador e não mais exportador. Isso tudo, pessoal, faz o seguinte, vamos na Índia para encerrar. A Índia, que vendia 10, 12 milhões de toneladas de arroz para o mercado internacional, este ano vai bater o recorde de 17 a 19. A FAO e também a OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico da Europa, de 36 países aí, estão preocupadas com o limite de arroz da Índia. A Índia sustentou o mercado de arroz em 2020 do mundo. De 12, 13 milhões, 10 milhões de toneladas que exportava, vai exportar 17 a 19 milhões. Vai zerar quase que os estoques dela, segundo o que eu vi na organização. Vai ficar com um limite complicado. E aí a Índia, mas a Índia já está produzindo, a Índia vai produzir. Pois é, pessoal. Tailândia, 2 anos de seca, por isso que não tinha arroz. Bangladesh, enxurrada o ano passado, precisam comprar 1 milhão de toneladas. E a notícia da China, que eu sei, e eu não quis perguntar para o Molhão isso, porque não deu tempo, a China está com um problema no centro e no norte, falta de água para este ano. Nós não sabemos o que ela vai colher. Ela está a China não, desculpa, a Índia. A Índia está em risco. O que eu enxergo, pessoal, para encerrar? Já faz 30, 40 dias, eu já falei, eu chego a me arrepiar. Falei para o Gustavo, falei para outros. Eu tenho dito o seguinte, eu estou esperando em agosto, setembro, a China dizer que tem 10, 15 ou 20 milhões de toneladas para exportar para o mercado, porque o mercado não vai ter arroz. Certo, Cíntia? Então, estas são as notícias mais quentes. O resto, tudo que vem aí, por exemplo, eu vi num grupo ali, ó, que botaram, vamos falar aqui um pouquinho do mercado interno. E o que adianta para o mercado interno, que eu não falo? Pessoal, vocês viram que eu não falo no mercado interno, porque eu não quero turbinar demais, então eu vou falar. Eu vi umas coisas aí hoje, nos grupos aí, onde tem a quantia de importação e exportação do arroz do ano passado e esse ano nosso. Bombom. Todo que nós importamos. Olha aqui, em novembro entrou 200 mil toneladas de arroz importado no Brasil. Dezembro entrou mais 200. Foi 182 em novembro e 220, 230 em dezembro. Então deu uma média de 200 mil, são 400. Novembro e dezembro entrou 400 mil toneladas. Janeiro nós importamos 80 e fevereiro 120. Isso dá, nos 2 meses, mais 200. Que dezembro, janeiro e fevereiro são meses fracos de comercialização. Então entrou nesses meses fracos 600 mil toneladas de arroz. Em março não tinha mais, tinham consumido tudo. Podem olhar os volumes. A Bia, que divulgou esses relatórios ali, pode ver que em março não tinha arroz, nós vendemos bastante, abril de novo, maio também, está bombando as vendas. Pessoal, o que é isso? Demanda, consumo. Ninguém falou do consumo do arroz do Brasil o ano passado e esse ano. Está bombando, Cíntia. Aí saiu uma outra reportagem sobre... Aí são essas outras aqui. Então é o seguinte, pessoal, eu gostaria que o preço do arroz ficasse baixo no mês de junho, julho todo e um pouco de agosto. Porque depois ele sobe, vai embora, nós em seguida estamos na safra. A minha preocupação que já está bombando, estão vendendo, o consumo nos mercados, nos grandes capitais, eu já fiz uma análise, estão alto, e eu falei lá no meu artigo, agentes comerciais, atacados e varejistas, não ficam na dependência do estoque virtual. O bicho vai pegar. Certo? Um abraço para vocês. 12 horas e 25 minutos. Você está ouvindo Cidade Rural aqui pela sua Tchê Alegrete. Obrigada, Gilberto Pileco, sempre aí elucidando, né, mesmo essas informações que deixam a gente, os nossos ouvintes aí com abri aqui uma notícia agora. Atraso do plantio preocupa
para a produção de grãos da Índia. Reuter, o plantio da safra semeada no verão na Índia tem ficado para trás, já que o centro e o norte do país receberam chuvas escassas. 16 de junho. Sempre informações aí para alertar o nosso produtor. Vamos para o nosso próximo assunto, que também é dentro disso, não é mesmo? Está comigo no estúdio, para quem ligou o rádio agora, seu Nilson Finocchete e também o Silvânio Lima, onde, né, de toda essa pujança que a gente está vendo aqui no nosso Alegrete região, não é mesmo, senhores? A gente criou essa pauta, né, da nova era pujante da economia do nosso Alegrete. Então, já começo com o senhor, seu Nilson, senhor bancário, produtor rural, né? Está lá na frente também como produtor, entende tudo o que se passa. Como é que o senhor analisa todo esse cenário? Boa tarde Gilberto, boa tarde Silvânio, boa tarde aos ouvintes. Bom, assim, ó, eu tento fazer uma retrospectiva aí do histórico dos últimos 40 anos em termos de desenvolvimento no país, e a gente vai ver que a grande mola propulsora da economia é o agronegócio, em todos os aspectos dele: grãos, pecuária, frangos, suínos, enfim, leite. Os economistas falam que cada real produzido no agronegócio, no setor primário, representa de 3 a 4 reais girando na economia. O país, nós brasileiros, a nossa vocação é agronegócio. Então, vou citar alguns exemplos assim. Na década de 80, quando se iniciou a famosa agricultura de trópicos, desenvolvida aqui com tecnologia brasileira, com recursos brasileiros, nós produzimos 70 milhões de toneladas de grãos. 30 anos ou 40 anos depois disso, nós estamos batendo aí em 220, 230 milhões de toneladas de grãos. Não estou falando da produção de carne, de frango, de porco, de a pecuária. Não, estou falando só questão grão. Muito bem. Então, o que isso trouxe em termos de desenvolvimento no país? Cidades maravilhosas sendo construídas em cima deste recurso. Um exemplo no Rio Grande do Sul, para quem conhece, Passo Fundo. Na década de 70, 80, Passo Fundo tinha 80 mil habitantes, 70 mil habitantes. Ela verticalizou. Hoje ela tem 230, 250 mil habitantes. Tu passa para o lado de lá, do Rio Uruguai, tu vai a Chapecó, uma cidade que na década de 70, 80 tinha 60, 50 mil habitantes. Hoje tem 250 mil habitantes, verticalizada em cima de agronegócio. Um pouco diferente de Passo Fundo, não é grãos, também grãos, claro, mas é aves e suínos, integração, aquele sistema que a gente conhece, produção de carnes, né? Muito bem. Tu vai um pouquinho para diante e tu chega aí em Cascavel. Há 30, 40 anos atrás, Cascavel estava sendo fundada, ou tinha 30, 40, 50 mil habitantes. Hoje tem 350 mil habitantes. E mais recentemente o Mato Grosso. Tu sabe, naquela região que a gente conversava, Silvane, que a gente informalmente conversa disso, né, nos nossos grupos aí de relacionamento, né? Sorriso, a cidade que mais produz soja no país. Tu vai ver todas as cidades crescendo em cima do agronegócio. Bom, o que aconteceu na nossa região ou no Alegrete neste período? Após o advento do arrozeiro, lá na década de 50, que movimentou muito a economia daqui, nós ficamos 30 anos estagnados, vamos dizer assim, em termos econômicos. A nossa população, nos últimos 30 anos, continua praticamente a mesma. Aí, ao redor de 80, 90 mil habitantes. Não mudou isso. Até diminuiu a população da década de 80. Isso. Em alguns anos do censo, ele diminuiu. O que significa isso? Que os nossos filhos tiveram que sair da cidade em busca de condições melhores de trabalho, de educação, enfim.
A gente foi diminuindo. E ficou uma mazela muito grande na nossa periferia. Essa mazela, nós vamos ter que resgatar isso, mais hoje, mais amanhã. Se nós não fizermos, a próxima geração vai ter que fazer. Bom, mas por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que a Alegrete hoje está vivendo um ciclo econômico totalmente diferente do que era antes. E eu não vejo as pessoas comentar isso no dia a dia. Tá? Eu olho aí, ó, por exemplo, você anda pela cidade, a cidade é um canteiro de obras. Você pega a Maris de Barros, tem 5 prédios sendo construídos no Maris de Barros. Você vai, o lado que você for na cidade tem um prédio sendo construído. O que significa isso? A nossa renda per capita aumentou muito nos últimos 2 a 3 anos. Posso fazer só uma intervenção? Assim? Quantos prédios tu disse que tem aí? Na Maris, 5 ou 6, eu não sei. E quantos apartamentos? É um número que não. Vamos botar 20 a 30. Com certeza. Cada prédio. E na Zona Leste também. Sim, não, mas eu falo só desses, 20 a 30. Eu quero chamar a atenção seguinte. Pessoal, senhoras, faxineiras, olhem o potencial de emprego. Cada prédio desses tem 30 moradores. Cada morador precisa de uma faxineira. Certo, pessoal? Todos os tipos de empregos. É aquela multiplicação, Gilberto, de R$1 produzido no agro, 4 na economia. É nisso que está incluso, inclusive, o trabalho do faxineiro, do pedreiro, enfim, de todos nós. Né? Bom, aí... Zeladores, assim vai. Todos. Aí começo a pensar algumas coisas, e é isso que eu queria propor para vocês. Nós pensarmos algumas coisas no futuro que a gente quer de Alegrete. Independente de questão política, partidária, nada disso, nada. Só como cidadão. Vamos lá. Então, a Alegrete tem 7.804 quilômetros quadrados. O que significa isso, Gilberto? 7.800 quilômetros quadrados é o maior município do estado do Com certeza. Mas no Brasil quase. Bom, está em terceiro, quarto do Brasil. Silvânio, significa 784 mil hectares. Olha o que eu estou falando. No município de Alegrete. Mas acontece que Alegrete é maior do que isso. Por quê? Porque a localização geográfica dela é no centro da fronteira. Então, por exemplo, a maior parte das lavouras de Quaraí, onde tu planta, onde tu cria, Silvânio, se reporta ao município de Alegrete. São Borja, Quaraí, Uruguaiana, lá em Rosário, que eu tenho Rosário. Lá em cima lá é Alegrete, né? Lá nós temos dificuldade na parte de Rosário de ir ajeitar as estradas e as pontes, porque todo mundo que lá é de Alegrete. Bom, então, qual é o raciocínio, Gilberto? O primeiro, nós temos hoje aí soja, falam em 80 mil hectares, talvez plantado, ao redor disso. 100 mil esse ano. Bom, tá aí um número que eu acho... Esse ano passado, né? Esse ano. É o número que eu achava mais adequado. Bom, nós temos um potencial para plantar 300 ou mais do que 300 mil hectares. Você imagina esta renda multiplicada por 3, por 4. Bom, retornando. Para que isso ocorra, para que haja um incremento grande no agro, especialmente na produção de grãos, soja, milho, trigo, cevada, centeio, enfim, a planta de coxilha, a gente precisa ter terra, nós temos. A gente precisa ter clima, sol, nós temos. A gente precisa ter topografia, nós temos. Nós temos tudo. E nós temos o mais importante. O mundo precisa de água para produzir grão. Sem água, tu não produz. Muito bem. Aí eu vou aos índices pluviométricos do município de Alegrete. Até anotei aqui porque senão a gente se perde. 1.752 milímetros em média anual. O índice de Sorriso no Mato Grosso, o maior produtor de soja do país, 1.132. Olha o que estou falando para vocês. Nós temos 600 milímetros de chuva a mais do que na cidade que mais produz soja no país. E a gente dizia, Gilberto, Alegrete não dá para plantar soja porque tem seca. Tu te recorda? Eu quebrei plantando soja em Alegrete.
num período diferente. Por quê? Porque nós não tínhamos tecnologia. Hoje nós temos. A tecnologia produziu sementes, produziu... enfim, tem coisas novas acontecendo aí que eu fico admirado. Por exemplo, a questão de adubação hoje, com micro-organismos, produzindo nutrientes no solo, sem precisar estar injetando, ele produzindo, como acontece, por exemplo, com o risóbio da soja, que produz nitrogênio, está sendo separado hoje micro-organismo para produzir fósforo, para produzir potássio. Dom Pedrito está bem adiantado nesse sistema de produzir isso. Bom, isso é tecnologia. Outro grande limitante para a nossa região, que aí é que a gente tem que começar a pensar mais de perto, Gilberto Silvânio, que é o seguinte, ó, a infraestrutura. A nossa infraestrutura é muito precária na cidade e na região. Nós falamos do centro, Alegrete como sendo o centro da fronteira. Quantos quilômetros eu preciso fazer hoje para ir no asfalto daqui a São Borja, Gilberto? Quase 300? Quase Porto Alegre. Para ir a São Borja, ali do outro lado do rio. Se nós tivéssemos asfalto aqui, sei lá, 150 quilômetros, talvez um pouquinho mais, metade desse percurso. Se lá na tua propriedade, lá em cima em Rosário, que eu conheço bem, uma pontezinha que tem lá, que dá 150 milímetros, tu fica 15 dias sem poder sair da tua propriedade. A ponte que tinha, agora ela está interditada. Então, olha o que a gente fala. A ponte só para automóvel, para caminhão tinha que esperar para passar por baixo. Isso aí, exatamente, essa aí. Tu pega o tamanho do rio Ibirapuitã, que é a nossa maior riqueza, indiscutível na fronteira, é o nosso rio, aqui em Alegrete é o nosso rio. Ele tem 200, talvez um pouco mais de 200 quilômetros, lá da cabeceira até a Barra. Muito bem. Nós temos uma ponte no interior, em 200 quilômetros. Temos 2 pontes na cidade e uma ponte no interior. Eu não vejo ninguém falar isso. Eu não vejo ninguém discutir isso. Uma ponte custa dinheiro? Custa, é óbvio. Recursos existem, gente. Tu viu, Silvano? Esse dado novo aí. Recursos existem. Cíntia, o que ele está querendo dizer? Tu está falando do Ibirapuitã, né? Estou falando do Ibirapuitã, a nossa grande riqueza, o tamanho do rio. O Ibirapuitã, olha o que o Finoquete falou. O Finoquete, a Cíntia conhece muito, todo município aí. Eu acho que ele conhece, eu não conheço uma pessoa que sabe, e ele conhece como... Eu conheço também, o outro conhece também, só que nós não prestamos atenção. O Finoquete está nos dando uma aula porque ele prestou atenção em todo mundo, ele conhece e presta atenção. Então o que ele disse? Olha, lá em cima, onde nós não temos uma ponte, que aquela ponte pertence a Rosário, e não tem ponte, faz... Desde 2017 que nós estamos lá gestando com a Prefeitura de Rosário, não arruma as estradas, nós temos que arrumar. Mas lá em cima, se eu tivesse uma ponte, eu chegava a Quaraí mais perto, facilita. Eu chegava a Livramento mais perto que Alegrete. Chegava a Rosário, quer dizer, funcionava toda a região. Isso no Ibirapuitã. Agora, segue aí que eu estou entendendo o que tu quer dizer. Olha só, o tamanho do município de Alegrete é um tamanho gigante. Se eu sair lá do fundo do rincão de São Miguel, lá da Barra, lá dos Pichita, vamos dizer assim, e for a Lagoa Branca, eu preciso fazer 150 quilômetros dentro do município de Alegrete. Se eu tiver que ir lá dos Pichita para a balsa do Mariano Pinto, que é do lado, para ir a Maçambará ou a São Borja, eu preciso fazer 80 quilômetros até Alegrete, passar numa das 2 pontes daqui do município e fazer mais 80 quilômetros para ir para a balsa, que a distância era talvez 1.000, 2.000, 3.000 metros. Então, isso é logística, isso a gente precisa começar a repensar. Tem que ter uma ponte lá, tem que ter uma ponte aqui. E na cidade, gente, olha o que acontece a cada ciclo de enchentes aí. A nossa ponte tem 150 anos, feita de pedra. Eu às vezes brinco, Gilberto. Nós temos que pegar um busto e botar um busto do lado aí do manequinho na praça, do engenheiro que fez essa ponte. Nem era engenheiro, talvez um mestre de obras, eu não sei. Porque fez de pedra e aguentou 150 anos e uma enchente em cima da outra. E ela está aí de pé. E enchente com força, porque aí é um gargalo do rio. Muito bem.
Alguém fala em construção de outra ponte? Só projeto. Nem isso se fala mais, eu acho. Vamos lá. Aí a questão da mobilidade, nossa mobilidade, ela passa necessariamente por uma terceira ponte, fora da enchente no município, não tem como. E no interior, 1, 2 ou 3, enfim, as que forem necessárias fazer. Isto a gente está falando de pontes. Aí tu vai falar outras infraestruturas. Das outras infraestruturas também assim, asfalto, a energia, que é um grande limitante para o desenvolvimento econômico. Hoje nós temos uma opção muito boa, a tecnologia nos proporcionou isso, que é a energia fotovoltaica, com dinheiro disponível nos bancos, nas cooperativas, todo mundo querendo investir nisso. Uma, porque é inconcebível você gerar em Itaipu e consumir lá no Jaral, Silvânia. Olha o que eu estou falando. Na época isso era viável, sim, porque a tecnologia não permitia. Hoje é muito mais fácil tu montar uma estrutura lá no Jaral, produzir a tua energia lá e consumir em todas as teus outras atividades. E especialmente no arroz, Gilberto. Por que no arroz? Porque no arroz tu produz 12 meses de energia e tu consome 4, que é o grande consumo da puxada do arroz. Tu sabe quanto tu já te incomodou com energia elétrica na fronteira? Os arrozeiros sabem quanto já se incomodaram. É outro limitante que nós temos que repensar. Existe dinheiro para isso, existe prazo para isso. Porque no momento que nós pensar em mais soja, 300 mil hectares de soja e irrigar essa soja, nós precisamos muita energia elétrica. E água. Infraestrutura. E infraestrutura. Infraestrutura, estrada. Armazéns. É outra coisa que tem dinheiro. É só ir buscar. O que tu acha de tudo isso, Silvano? Bom dia Gilberto, bom dia Cíntia, bom dia Finoquete, bom dia ouvintes da Rádio Alegrete. Bom, o Finoquete não nos deu uma aula aqui, cara. Acho que eu nem vou falar mais nada, né? Eu até eu já vou intimar algumas coisas aqui depois. Eu digo assim, vai ter que ter a parte 2. O homem tem uma enciclopédia na cabeça e outra coisa, com experiência, com vivência de vida. Meus parabéns, Finoquete. E quando eu falei no teu nome aqui, um bate-papo com o Gilberto, não colocou-me na parede, né? Era a pessoa certa, né? Cíntia, nós temos um grupo que se chama Grupo do Peixe e do Vinho. Uma confraria. Mas não é para pescar, é para comprar. Peixe carimbado. É carimbado e tomar um vinho. E discutir esses assuntos, Gilberto. É isso que a gente troca, essas ideias. Cíntia, nós temos outra pessoa importante do grupo, que o doutor Wilson Abelar também tem grandes ideias para ter infraestrutura. Vamos convidar também, fazer um parte 2, né? É interessante a gente fazer. Não, e eu acho que o programa de hoje está de parabéns pela tudo que o Finoquete nos mostrou e nos falou, e a gente fica pensando, né? É verdade. Isso que tu é empreendedor e que já veio aqui no rádio e já falou coisas boas. Sim, já que... Entendeu? Quer dizer, já tem sempre mais ideias, né? Não, e o que ele falou é pura verdade, porque eu nasci em Santa Catarina e a gente veio para cá em 72 e me lembro de Chapecó, que eu cruzava em Chapecó para vir para Alegrete, 72, 75. E a TV hoje o progresso que teve aquela cidade. Não reconhece mais? Não a gente saía de São Lourenço, que dá 100 km de Chapecó, de ônibus, parava na rodoviária, era do centro, e estrada de chão. Uhum. Então, um exemplo de uma cidade, entendeu? Base do agronegócio. Então, nem falar nas outras cidades, nós precisamos enumerar aqui várias cidades no Brasil todo. O que a agricultura trouxe de pujança? Crescimento, de qualidade de vida para as pessoas que moram na cidade. Silvânia, assim, só para auxiliar no que tu está falando, aqui em Alegrete, os números da produção dos últimos 2 anos, a renda per capita, vamos dizer assim, do agronegócio, multiplicou por 2 ou por 3. Parem e pensem. Nós não tínhamos soja. Hoje nós temos 80, 100 mil hectares. Isso significa 600, 700 milhões injetados no município, produzidos aqui. O arroz, Gilberto,
Nós mudamos de patamar de preço, aquilo que a gente discutia sempre. Nós saímos dos 30, 40 para os 80, vamos dizer assim. Isso. Significa que dobrou a renda per capita. A pecuária, além da questão preço, de 5 para 10, 12, tem uma outra questão que não se fala, que é a integração pecuária-lavoura. O desfrute da nossa pecuária aumentou muito, Gilberto, e vai aumentar muito, porque a lavoura e a pecuária junto, tu consegue melhorar a produtividade e o desfrute da tua pecuária. Finalmente, dá para nós fazer uma análise assim, empírica, de mudança de patamar de preço do arroz, da soja? Outra coisa que saiu essa semana, Cíntia, que ia bombar aí, bombou aí, que a marolinha, que a Bia lançou, do custo de container, da falta de container, do custo do frete para exportar arroz, que nós não vamos exportar por causa do custo do frete. O custo do frete vale a falta de container para todos, para vir insumos. Dobrou o preço dos insumos. Então dobrou o patamar de tudo. Preço da carne, preço do boi, o preço da soja, dobrou. Finalmente, a minha pergunta é o seguinte: com essas mudanças de patamar, nós temos como empiricamente, mais ou menos, entender quanto é que é a mudança da renda per capita nossa? Só está aqui conosco também ouvindo e parabenizando o programa, o seu José Alberto Pacheco Ramos, presidente da CAL, também o seu Homero Tarragô e os outros produtores que estão ligados aqui conosco. Bom dia, doutor. Bom dia, Ramos. Na verdade, assim, a intenção de eu ter vindo hoje aqui aceitar o convite do Gilberto e do Silvânio é para a gente pensar. Vocês são duas lideranças das mais expressivas no município. Nos ajude a pensar, vamos junto tentar construir uma cidade melhor, né? Sabe que, agora eu me reporto a minha situação há 30 anos atrás, ou mais de 30, quando eu cheguei aqui, meus irmãos me diziam assim: tu é louco, o que tu vai fazer em Alegrete? Tu não tem perspectiva em Alegrete. E eu dizia: eu não vou embora de Alegrete, porque com certeza é o município que tem maior potencial de crescimento do sul do Brasil. É o município de Alegrete. Só que a gente tem que fazer isso acontecer, né? A tua pergunta, Gilberto. A renda no setor agro per capita mais do que dobrou. Só que o efeito mola propulsora é que é muito maior. O que eu falava antes? Os 5 prédios que estão sendo construídos aí na Maris tem comprador. Tem. Então onde é que está saindo? O Silvano fala isso, né? O que tu falou, Silvano, esses dias? Que os que vieram lá, agora vem outra leva, como é que é? De produtores, né? Isso. Eu falei que é o seguinte, que na década de 50 veio uma leva de produtores, né? Isso. De arroz, de gringos, né? Eu falei, agora está vindo uma outra leva. Só que essa leva está vindo aqui com dinheiro, tecnologia, né? Porque antigamente o teu pai, os nossos pais vinham sem dinheiro, né? Vinham só com a papai enxada. E a lua de mel era aqui, né? Na estrada. Isso aí. Entendeu? Bem isso. E casavam lá e vinham a lua de mel viajando. Aventurar, né? E hoje não. Hoje eles vêm com dinheiro e com tecnologia. Então, o Alegrete vai dar até tu mesmo falou, eu falei no programa aqui, a última vez que eu estive aqui, que era 200 mil hectares de potencial. Hoje tu falou em 300 mil. Então, que coisa boa. Entendeu? E imagina esses produtores vindo com dinheiro e com tecnologia. E não só os de fora, os de Alegrete também, da região aqui. Sim. E uma coisa que é importante dizer, quando eu disse que os produtores, quando vieram na década de 50 e 60 para cá, os produtores vieram com uma enxada e com uma pá. E outra coisa, e quando começaram a comprar trator aqui, não tinha gente que sabia andar de trator aqui. Não tinha gente que sabia nivelar, fazer uma lavoura. Nós não tínhamos mão de obra para atender a agricultura, então ela demorou todo esse tempo. Agora não, agora o cara vem de lá com dinheiro, com tecnologia, e nós temos o que tu falou aqui, nós temos gente, nós temos terra, nós temos tudo. Realmente. Isso. Seu Pedro Pífero também mandou um abraço para os amigos da confraria, né? E parabeniza pelo programa. Aqui pelo Facebook também o Paulo Cipriano, a Odete Pileco Giacomini, Marilene Ciolin de Lima, que estão ligados, e o Cristiano Torunski, que também parabeniza aí os amigos. Eu queria provocar um pouco agora o seguinte, pessoal.
falar um pouquinho assim, não vamos entrar nessa seara, mas eu tenho que dizer o seguinte, eu fico imaginando todo esse potencial que tem e vai ser aí o Finochetti agora nos diz assim, Che, eu quero uma ponte lá, na Lagoa Branca. Eu quero uma ponte para trazer o rio lá. E o pessoal do Rincão do São Miguel e os produtores todos do Rincão da Chácara, Maria do Pinto, vão querer uma ponte ali. Então isso aí precisa de projetos. Coitado, então eu aqui fico pensando o seguinte, eu não quero falar de vereador e nem de deputado. Eu quero falar o seguinte, presidentes dos partidos, está na hora de, quem sabe, nós trazer esses caras, sentar aqui e discutir. Mas antes de nós trazer esses caras para cá, um presidente de partido assume um partido, um para ser contra o outro, para fazer oposição para o outro. Quem é que faz um bom projeto? Qual é o partido que tem um projeto para Alegrete? Isso que eu quero dizer. Exatamente o que eu sempre pensei, Gilberto. O projeto de desenvolvimento da cidade tem que ser apartidário. Ele tem que estar acima de qualquer partido. Por isso que eu falo presidente de partido. Tem que ser, os presidentes de partido têm que ser apartidários, tem que pensar, tem que ter uma coisa. Bom, mas não vamos entrar nessa seara, vamos seguir senão nós vamos para uma outra situação. 12h53, você está ouvindo Cidade Rural aqui pela a Tia Alegrete, estamos com Nilson Finochetti, Silvânio Lima, Gilberto Pileco, nós conversando aí sobre essa pujança do agronegócio no nosso Alegrete e região. Porque nós temos que ter um cuidado seguinte, Finochetti e coisa assim, ó. Che, vocês estão entendendo o que o Silvano disse aqui? Essa potencialidade que nós temos de terra, que o Finochetti falou, terra, gente, água, sol. Gilberto, eu falei no último programa, não te cortando, né? Pode falar. Que Alegrete, daqui a 10 anos, vai ser um novo Alegrete. Entendeu? Por tudo que está acontecendo, o que vai acontecer... Porque tudo vai verticalizar, verticalizar, ela vai subir a cidade. E eu vejo, sim, pode escrever. Finochetti, eu vejo que o universo está conspirando para nós, isso, a favor, porque está vindo um boom para Alegrete ter crescimento. E o mundo, a demanda por comida vai ser muito grande. Isso há anos falavam e há anos vai chegar, e está chegando. Exatamente. A demanda por comida é muito grande no mundo, né? Como é que vamos sustentar 9 bilhões de pessoas daqui a quantos anos? 20 anos? E esses 20 anos chega logo. A perspectiva é de ter que dobrar a produção de carne nos próximos 20 anos e aumentar em 50% a produção de grãos. E tu sabe qual é os países que têm condições de... Qual é os 3 países que têm condições de aumentar essa produção? Primeiro, Brasil, Argentina e, se eu não me engano, Estados Unidos. É verdade. Fora disso, pode aumentar um pouquinho ali, senão é nós. Então nós estamos no momento certo, né? Do Brasil, no agro. Pode falar. Não, sem querer tornar uma retórica novamente. Acho que nós, empresários, cidadãos, todos os tipos de alegretense, embora nós 3 não sendo alegretense, eu me julgo alegretense, viu, Gilberto? Temos que repensar isso de novo. Algumas coisas a gente não se dá conta, Gilberto. Porque é um negócio, ó. Quanto é que tu paga de comissão para o teu gerente de lavoura? Quanto? Na realidade é o seguinte, eu nunca tive gerente de lavoura. Eu sempre tenho meus peão, todos eles mais ou menos fazem, são uma média, né? Porque quem comanda tudo é eu e o Evandro, principalmente o Evandro. Então, nós que comandamos tudo. Então, nós não temos a categoria gerente da lavoura. Nós temos o encarregado, o líder e todo mundo de comissão, sabe. Então. Mas comissão. Eu pago bem. Todos os funcionários ganham aí seus 400, 500 sacos. E se nós investir um pouco mais na tecnologia, eles vão para 600 sacos por ano. Muito bem. Então, vamos pegar os 500 sacos. E isso é 4, 5, todos mais ou menos a mesma média. Quantos salários mínimos representa por ano esta comissão que tu paga? Isto é distribuição de renda. Eu tenho falado para alguns produtores, e são nossos ouvintes, alguns colaboradores da lavoura, Finochetti,
que uns compraram um carro, outros que sonhavam que comprar uma caminhonete, aí comprou um carro, agora o ano passado trocou por uma caminhonete e sonhava. Então, eu tenho dito para alguns assim, ó, vocês, eu tenho uns 4, 5 seguidores desses colaboradores de lavoura que eu tenho dito, mas Gilberto, que hora que eu vendo? Erra, mas erra em outubro e novembro. Sempre vende teu arroz em outubro e novembro. E tem pessoas que tem, então tem uns, Gilberto, eu não quero saber se o arroz vai baixar ou não, eu vou errar, mas vou errar lá em outubro e novembro, porque é a hora que eles mais valorizam a coisa. Mas é isso. Quanto é que é o salário? Ganha mais do que um gerente de banco, né? Com certeza. Gilberto Finocchetti, falando assim com os clientes e amigos no posto, eles me falaram que estão construindo. E está faltando mão de obra. Exatamente. Pedreiros. Exatamente. Então, o que houve? Não, tem muita obra em Alegrete, tu falou em 5... Na Maris e Barros. Aí tu vai na Avenida Assis Brasil, na Andradas, na Venâncio. Então, assim, só lembrando aqui agora que tu falou, né? O que isso aí é? É o momento daquele funcionário teu, que pegou a comissão do arroz, da soja, e investiu o quê? Em obra. Entendeu? Ele aumentou a renda dele. Comprou um carro novo. Eletrodoméstico, terreno. Comprou um terreno, vai fazendo a casa. Então tá assistindo. Deixa eu fazer mais uma colocação aqui, o seguinte. Bom, pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte, que quando veio lá atrás, meu pai e muitos gringos que vieram para cá, eles vieram sem dinheiro, vieram com uma pá na mão. E eles não vieram para comprar o Alegrete. Os que estão vindo agora, pessoal, estão vindo com dinheiro e vão comprar o Alegrete. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, nós que estamos aqui, Finocchetti, por isso que eu gostei, fazia horas que eu queria ter uma deixa fazer isso e deu certo, Silvana, de nós, o Finocchetti aí, nós fazer isso para alertar o pessoal. E quero dizer o seguinte, para os nossos líderes públicos, agentes públicos, cuidado que vai vir alguém para ser presidente do partido também. Assim como nós vamos nos comprar, cuidado que vai vir alguém de presidente do partido também. Um abraço a todos e obrigado a vocês. Vamos já finalizando, vamos já convidar para uma próxima vez também, né, Gilberto? Estamos aí 2 minutinhos, o João já está ali. Tá bem, eu gostaria de agradecer, Gilberto, a oportunidade. Talvez eu tenha contribuído de alguma forma, talvez eu possa contribuir com alguma forma, estou sempre às ordens no sentido de que se for para agregar, a gente faz parte desse métier, né, Silvânio? Só agradecer novamente. Muito obrigado. Silvânio? Isso aí, Finocchetti. Eu acho que a próxima programa é 1 hora para ti. Não acha, Gilberto? Não. Mas sem o Gilberto intervenindo. 1 hora. E eu falei pro Finocchetti, por todo o teu conhecimento, a experiência que tu tem, cara, tu tem que... 1 hora vai ser pouco para ti, né? Então, tu tem muita coisa para nos acrescentar para a sociedade do Alegrete, para os produtores, nos ajudar bastante. Tenho certeza que... E não só para os produtores, para a sociedade toda, para a sociedade pública também, tudo. Com certeza. É uma pessoa que vai agregar muito, vai ajudar muito. Então tá. Muito obrigado, Silvio. E um outro que nós temos que deixar já para vir aqui, para repartir coisa, que também tem boas ideias, o nosso amigo Dr. Wilson Abelar também tem boas ideias, quem sabe num momento. Num próximo momento vamos trazer. Vamos agradecer a presença dos senhores, a audiência dos nossos ouvintes, pelas ondas da 590, pelo Facebook e também pelo YouTube. Tenham todos um excelente final de semana e fiquem agora com o Mensageiro Rural. Você está ouvindo 590 kHz. Somos Rádio Tia Alegrete, a rádio que é apaixonada por você. Continue ligado, vem aí a próxima atração.
quando se aproxima a hora do chasque, do aviso, da informação e da música da nossa gente. A gauchada se achega para perto do rádio, nos galpões dos ranchos de toda a nossa pampa, para ouvir pela Rádio Alegrete, Rede T de Comunicação, o Mensageiro Rural. 1h30, muito boa tarde, Alegrete, região